Olá a todos, meu nome é Sérgio Túlio. Eu estou aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco de algumas informações que fez extrema diferença para o meu negócio. Eu gostaria muito de compartilhar cada detalhe que eu puder, que eu lembrar aqui hoje, para fortalecer o seu próprio negócio e passar esse material realmente para você alavancar seu negócio. Então vamos lá. Eu tenho 11 anos de Herbalife e tenho um histórico de acertos e erros dentro desse negócio. E isso foi maravilhoso ter acontecido porque eu pude tirar algumas experiências e não repetir alguns erros. E eu tenho uma questão de evitar os erros, né? Mas às vezes tem que errar para aprender. Mas vamos lá. Então, nessa primeira tela aqui, eu coloquei estratégia e plano de ação. Por quê? Porque aqui está tudo o que eu estou fazendo. Nada mais é que o quê? Uma fusão, né? Uma fusão de filosofias que já existem no mundo da Herbalife. Então a primeira filosofia que você está vendo aqui é a filosofia do 5K, que é uma nova qualificação de supervisão, a posição de supervisor, uma nova forma de qualificar supervisor. A segunda é trabalhar a profundidade, trabalhar 6 níveis. A terceira é o espaço vida saudável profissional, com controladores, com convite profissional, com referências de consumo. Então, um negócio bem legal. E o quarto aqui é o supervisor ativo permanente. Então, você vê que são 4 filosofias que já existem na Herbalife e o que eu busquei, na verdade, foi fazer a fusão dessas filosofias e trabalhar junto com elas e fazendo uma filosofia só. E, na verdade, eu não entendia por que antes eu ficava confuso às vezes, eu não sabia o que estava fazendo, e eu ia no evento fazer uma coisa, depois ia no outro evento, mudava tudo o que eu estava fazendo. Eu não tinha maturidade suficiente para absorver e compreender o que fazer na verdade. Então eu notei uma coisa, que eu não tinha uma filosofia de negócio, isso eu notei. E não ter uma filosofia de negócio também é uma filosofia. Às vezes a tua filosofia fala, não, eu não quero ter nenhuma filosofia. Pronto, é uma filosofia. E eu decidi a pegar as filosofias que, pelo menos no meu ponto de vista, tiveram muito sucesso e estão tendo sucesso até hoje, né? Então, por exemplo, a 5K tem uma excelente referência da Rússia, a maior retenção do mundo, etc. Então, essa filosofia é realmente uma referência, é uma filosofia a você estudar, a parar para ver por que é assim. E, enfim, você se preocupa com o seu negócio e de você para baixo, lógico que você vai olhar essa filosofia com mais carinho. A segunda filosofia que eu mostro aqui é de trabalhar 6 níveis, e eu já vi vários vídeos do Mark Hughes, que ele fala exatamente para trabalhar em 6 níveis, até o 6º nível, e depois você vai entender o porquê disso. O espaço vida saudável profissional, né? É uma filosofia que praticamente alguns líderes do México implantaram, achei maravilhoso, e já coloquei isso na minha filosofia. E o passo 4 aqui de um membro do Círculo dos Fundadores, Dr. Eduardo Salazar, que tem aqui o supervisor ativo permanente. Então, não existe nenhuma discussão em relação a essas filosofias, que nós sabemos que são líderes do mundo diferentes, de líderes de várias partes do mundo que tiveram excelente êxito e resultado com essas filosofias. Então, vamos lá. Eu uni essas filosofias e criei a minha própria filosofia, que é o quê? Nada mais é que a fusão dessas próprias filosofias. E em 2009 houve aqui uma atualização no plano de marketing, né? Então a gente pode falar realmente que existe um novo plano de marketing com atualizações. Em 2009 o plano de marketing foi introduzido alguns pontos essenciais que é importante você notar, entender e ensinar depois. Então o que foi introduzido? Foi introduzido o 5K, uma nova forma de qualificação à posição de supervisor, permitindo que o distribuidor acumule volume e até acumule 5.000 pontos em até 12 meses. Esse volume chama PPV. Introduziram também uma posição chamada produtor qualificado, chamada PQ, né? E o PQ ele precisa acumular 2.500 PPVs até 3 meses para qualificar a PQ. E também foi introduzido o DLV. O DLV é o volume de linha descendente. E que o distribuidor pode usar com a sua linha descendente, até 1.000 pontos de DLV ele pode usar. Ele pode usar para quê, Túlio? Ele pode usar para 5K, para chegar a supervisor da forma 5K, e pode usar também esse DLV até 1.000 pontos para alcançar a posição de PQ dentro dos 3 meses, e tem que ter 1.500 no mínimo de
PPV. E a nova requalificação, que são 10 mil pontos acumulados, mantendo a linha descendente de supervisores. Então isso foi introduzido em 2009 aqui no Brasil, e em 2009 eu quero mostrar, quando isso chegou, eu quero mostrar o meu momento, como eu estava em 2009. Aparentemente não estava nada mal, estava com volumes maravilhosos, tanto aqui o meu histórico de volume tirado do BizWorks. Você vê aqui que em janeiro eu fiz 3 mil pontos, em fevereiro 12.200, em março 12.500, em abril eu faço aqui 10 mil, teve um mês aqui que eu fiz 16.700, então você vê aqui que são volumes médio altos, né? E realmente eu acredito que seja o sonho da maioria dos supervisores fazer esse tipo de volume, mas isso chegando à atualização do plano de marketing, eu fazendo volume alto para qualificar para Bahamas. E uma coisa que me chamou atenção, eu consegui qualificar para Bahamas. Uma coisa que me chamou atenção, quando eu cheguei em Bahamas, o Leon estava lá com uma prancheta na mão, conversando com algumas pessoas que qualificaram para uma promoção chamada Estrelas, né? 5 estrelas, 7 estrelas. E eu achei interessante, curioso, ele está perguntando das pessoas como eles fizeram para qualificar para Bahamas. E eu notei que algumas pessoas qualificaram para Bahamas mudaram 2 vezes de PIN. O mínimo que mudou, assim, os que trabalharam corretamente, pelo menos na filosofia que nós vamos conversar hoje, eu vi que eles mudaram de PIN no mínimo 1 vez, né? Pulou o próximo PIN, e os que trabalharam realmente fora do controle fizeram 2 mudanças de PIN e chegaram não só para umas férias, mas você imagina qualificar para umas férias com 2 PINs a mais, né? Então realmente é fora do controle. E eu fiquei assim pensando, puxa, eu cheguei em Bahamas sem qualificar para nada, eu não mudei de PIN, né? E eu cheguei porque eu fiz volume alto. Então eu consegui acumular todo o volume, mas veja aqui, eu quero mostrar para vocês como foi a estrutura desse volume, o que está por dentro desse volume. Então no mês aqui de março, você está vendo aqui o mês de março, né, 12.500 pontos, eu quero mostrar agora a parte interna desse volume. Vamos lá. Então aqui em março, está aqui, ó. Em março, eu, Sérgio Túlio, comprei aqui 716 pontos. Eu também comprei 8.500. Aqui, talvez seja o BizWorks, aqui um distribuidor que fez 0 pontos, né? E outra distribuidora que fez 0 pontos. Eu novamente, e aqui embaixo eu novamente fiz 3.251. Então você vê que os distribuidores que eu tenho aqui não estavam pontuando, porque a única coisa que eu exigia deles era de pagar anuidade para eu permanecer com eles. E na verdade era uma grande ilusão, porque eu permanecia com eles, e por que eu fazia um volume super alto, né? E essas pessoas não pontuavam? Simplesmente pelo fato de eu vender para eles, né? Então eu vendia do meu estoque para a maior parte dos meus distribuidores. E eu achava bacana isso, porque eu fazia o volume, eu qualificava, eu achava tudo ótimo, estava tudo incrível. Até um ponto de chegar em Bahamas e ver gente que qualificou de outras formas para Bahamas e mudaram de PIN. E esse é o objetivo, construir um cheque de royalties, né? Fizeram um trabalho diferente. E em junho, outra coisa aqui, outro exemplo. Em junho eu fiz 5.800 e todos os meses era assim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar estudar essas filosofias. Eu busquei materiais, busquei pessoas alinhadas com essas filosofias. E o que eu fiz? Fui estudar um pouco. A primeira coisa que eu fiz foi uma lista, a lista dos meus erros. O que nessas filosofias eu estou fazendo que é contra essas filosofias. Então eu vou fazer uma lista do que eu estou fazendo hoje, na minha ação, no meu dia a dia, que está indo de contra o que as pessoas que tiveram grandes resultados no negócio da Herbalife, construíram gigantescos cheques e chegaram a posições extraordinárias, que não batia. E aí eu fiz essa lista. Então a minha lista, a lista do Sérgio Túlio, os erros comuns do meu negócio, estava assim. Eu vendia para distribuidor, então esse era um erro comum meu. Eu vendia aqui para distribuidor, quem chegava em casa vendia, tudo ótimo. Baixava volume, né? Qualificava pessoas com o meu volume, não mudei a filosofia pessoal a vários eventos, ia no evento, entendia o plano e continuava com a minha filosofia pessoal antiga. Trabalhava só primeiras linhas, eu sei a importância da primeira linha, mas não era que eu trabalhava não tinha outra importância, eu trabalhava só primeiras linhas, né? Eu não dava importância de descer nenhum nível. Deixar seu novo distribuidor fazer acompanhamento com a sua profundidade, porque se eu estava focado na primeira linha, eu não tinha nenhum interesse
e de fazer uma segunda linha, de trabalhar a profundidade com ele, e jogava toda a responsabilidade para ele, mesmo ele novo, eu pedia para ele trabalhar. O distribuidor fazia o pedido para entregar o produto na sua casa e você entrega o produto do seu estoque. Esse foi um outro erro que eu notei que me incomodou um pouco, porque imagina, às vezes eu precisava viajar e os distribuidores chegando o produto aqui em casa, eu ausente, eles querendo vir aqui, então deu muito problema. Lógico que isso aqui, muitas dessas coisas você fala assim, mas isso aqui é uma coisa normal e tal, você pode achar isso, mas para mim realmente tudo que eu puder fazer para não criar vínculo diferente com o meu distribuidor hoje, a não ser um vínculo profissional, que ele cria independência mesmo, que ele não dependa de eu estar aqui na minha casa para ele fazer um pedido para ele receber aqui, enfim, eu criar profissionais. E fazer o pedido para ele, levar o boleto para ele pagar, é outro erro comum que também, não sempre, mas quando chegava na fase do desespero, no final do mês, eu buscava fazer algumas coisas desse jeito. E você, e junto com o seu distribuidor, vender o produto seu e dar o lucro para ele, né? Porque ele é um cara que ainda não tem condições, etc, etc. Então, as poucas vezes que eu fiz isso, tive algumas decepções, as pessoas pegavam lucro, gastavam dinheiro, não compravam produto e sempre queriam fazer as mesmas coisas. E eu não estava construindo negócio. Com esse tipo de atitude, com esse tipo de trabalho, eu não estava construindo cheque de royalties, né? Não era o foco. E o meu modo de fazer volume era fazer volume da seguinte maneira: muito volume com pouca gente. Então esse era um dos modos que eu fazia volume. Então, mas chega um ponto que você ou muda ou sofre, né? Então, estudando as filosofias que eu apresentei no início, eu comecei a ouvir os líderes, comecei a ouvir certos pontos críticos que eu falei, eu tenho que criar um negócio sólido, eu tenho que criar um negócio na rocha, né? E aí começou a mudança. Então, deixa eu fazer aqui um resumo do ano que eu entrei na Herbalife, que foi 2002, até o ano que eu decidi mudar. Então demorou um pouquinho, mas nunca é tarde, né? Então até 2011. Então para mim, né, nesse período, o fim do mês sempre era turbulento, eu sempre ficava correndo no final do mês, eu sempre tinha que ligar para distribuidores, convencê-lo de às vezes de fazer pedido que às vezes ele nem precisava, e várias situações que me levava para uma situação super desconfortável às vezes, e isso às vezes colocava em risco o nosso próprio relacionamento, né? A minha compra estava relacionada em receber sempre o cheque de royalties e bônus. Então a compra não estava relacionada em construção, nada disso, era só receber cheque, comprar o cheque, né? A minha forma de fazer o negócio não era duplicável. Eu não tinha um passo a passo. Se você me pergunta, Túlio, como é que você chegou a Get? Eu posso te responder, eu não sei, né? Eu sei que eu sei que eu fiz 20 mil pontos 3 meses consecutivos, isso é uma lógica. Mas se você perguntar o plano, o que eu fiz, qual foi a estratégia, eu não sei. Por quê? Foi no aquecimento, na onda que se subiu, e eu peguei esse ritmo e fiz os eventos, mas hoje eu não sei te explicar como é que aconteceu muito bem isso. Na equipe de milionários, mesma coisa, né? Foi um momento do país, da cidade, um momento favorável, vamos dizer assim, que eu aproveitei e realmente o negócio aconteceu. Mas se você perguntar para mim como é que chegou a presidente, hoje eu posso te dar alguns detalhes sobre como qualifiquei presidente, né? Onde eu mexi, o que aconteceu, entende? E a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Então, uma outra coisa, nesse período de 2002 a 2011, eu tinha uma dificuldade imensa em desenvolver um novo distribuidor. Eu seguia primeira exposição, segunda exposição, mas não estava no sangue, sabe? Não estava no meu DNA. Eu queria só cadastrar e depois sair dali para cadastrar o outro e vender produto, então eu estava meio automatizado, né? De uma forma que não estava me trazendo muito benefício. Um outro ponto, sobrava pouco tempo para trabalhar com a equipe, pois estávamos ocupados somente com o volume pessoal. Esse sempre, nesse período de 2002 a 2011, era a minha ocupação para receber cheque. E o meu foco era alcançar o volume limite dos bônus na equipe Get e na equipe de milionários. Então chegava no limite, realmente já relaxava, eu já não dava o gás, entende? Então, lógico que se alguém comprasse, se alguém fizesse, não há problema. Mas falar que saía de mim aquela vontade de fazer um trabalho naqueles últimos 5 dias do mês, já que eu tinha garantido o meu volume para ter o bônus e ter os royalties, eu não posso dizer que isso é verdade, ok? Então, e aí uma vez eu estava no evento e o Michael Johnson falou essa frase, falou assim,
aquele que não aprende com a história está fadado a repeti-la. E quando eu ouvi essa frase e imaginei repetir o que aconteceu comigo, meus números, meus altos e baixos, eu pensei assim, não, só em pensar já doía, só em pensar em altos e baixos já dói. Não sei pra você, mas pra mim, eu não fico feliz quando construo uma coisa e essa coisa cai, né? Eu fico feliz quando construo uma coisa e lógico que eu não vou querer 100% de retenção, até desejo, mas eu entendo a lei da média, eu entendo, mas construir uma coisa que vai cair tudo, né, ou que vai desabar, realmente não é o foco. E aí a primeira coisa foi o quê? Estabelecer novos padrões. Então, em 2012, em janeiro de 2012, estabeleci novos padrões. Você vê que a atualização do plano de marketing aconteceu em outubro de 2009 no Brasil. E só em janeiro de 2012 eu fui para a prática, porque uma coisa é você entender a teoria, uma coisa é você ver o vídeo na internet, uma coisa é você participar de um treinamento e ver os slides. Outra coisa é a prática, outra coisa é você aplicar isso no teu dia a dia, na tua organização, na tua linguagem para o treinamento e mostrar resultado. E realmente foi isso que aconteceu em 2012. Em 2012 eu me dediquei, só um comentário, um pouco antes de chegar a 2012, novembro, dezembro, eu fiz um retiro na minha organização e esse retiro, eu fui fazer esse retiro, eu e o meu presidente ascendente, por quê? Porque eu tinha entendido todo o material. Eu peguei todo o material e entendi. Eu falei assim, agora eu peguei os vídeos, montei tudo. Falei, agora eu vou fazer um retiro e vou explicar para todo mundo do meu grupo como é que constrói royalties. Só que eu fui sem resultado desse material. Eu não tinha colocado em prática nada. Eu viajei para as cidades que eu tinha negócio, eu fiz investimento e andei esse Brasil afora e fui falar com todo mundo. E é engraçado, chegou em dezembro, eu comecei a ligar para eles e perguntar, e aí, do plano que nós falamos aí, qual é o teu resultado desse mês? Tentei buscar algum resultado sobre a informação que eu tinha passado. E sabe de uma coisa? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Porque eles não passaram pelo que eu passei. Né? E eu também não tinha resultado, eu estava só com a teoria. Aí foi exatamente nesse momento que eu falei, agora eu vou pôr em prática, eu quero meus números pessoais. Eu quero ter histórico do plano, histórico da filosofia. Então, foi aí que começou realmente, estabeleci novos padrões e começamos em janeiro de 2012. E o foco principal era educar todo o distribuidor, a partir da sua primeira compra, consultor sênior ou consultor de sucesso, chegar à posição chamada equipe mundial ativa. Né? Por quê? Essa posição, sinceramente, é o primeiro passo da independência financeira. Porque independência financeira significa construir royalties, que é o objetivo final do negócio da Herbalife para quem está por negócio. Né? Então, se você entrou para negócio e o teu objetivo é ter independência financeira, o primeiro passo, na verdade, é a equipe mundial ativo. Só que antes, lógico, tem alguns níveis que você está se preparando para chegar a esse nível. E você precisa entender todo o processo de ser uma equipe mundial ativo. E que sabe que tem que atravessar por algumas habilidades, algum desenvolvimento, aspectos principais de conhecimento das destrezas do negócio. Venda no varejo, por exemplo, desenvolvimento do volume pessoal, duplicação, royalties. Você tem que aprender da posição de consultor sênior ou consultor de sucesso até a equipe mundial, você tem que aprender essas destrezas, né? Essas habilidades de venda no varejo, essas coisas todas, para ser uma equipe mundial ativo. E os distribuidores que alcançam essa posição de equipe mundial ativo, eles têm um negócio fundamentalmente distinto. Um negócio que recebe a terceira forma de ganho, que está a caminho da quarta forma de ganho, que estão com um PIN de liderança no peito. E realmente ser uma equipe mundial ativa é um orgulho. Né? E é incrível que esse PIN ele é anual, então isso é a coisa mais importante. Porque um líder que se considera realmente um grande líder, ele é um cara que está na atividade, está fazendo a sua própria reciclagem, está se melhorando cada vez mais. E uma vez que você se qualifica equipe mundial ativo, você não quer mais sair desse time, né? Você fala assim, nossa, agora eu sou dessa equipe, o grupo do equipe mundial ativo. E é desse grupo que eu vou fazer parte e agora eu vou ensinar os outros a serem equipes mundiais ativos. Então realmente me chamou muita atenção a fazer com que os novos entendam isso. E antes eu só queria explicar o produto, explicar primeiras vendas e não. Então senta com ele, mostra o plano de marketing, mostra esse nível, a pessoa tem que
já tem que ter uma visão do futuro sobre o negócio Herbalife, ok? E vamos lá. As correções que eu fiz em relação aos erros, lógico, que eu estava cometendo. Então, a primeira decisão que eu tomei foi não vender produtos às pessoas que têm um ID. Primeira decisão, a distribuidores, ok? E as pessoas perguntam, mas como é que você conseguiu isso? É lógico que você cria um relacionamento, aí começa às vezes a ter até rolo financeiro, mas é muito importante. Para mim, chegou a última vez, eu decidi que ia acontecer o último dia. Então, para cada pessoa, o último dia foi um dia diferente. Porque vamos supor que chegou o distribuidor A, e o distribuidor chegou aqui em casa, Túlio, eu preciso de um shake, de um chá, etc. Eu falei, pô, cara, que bom que você veio aqui. É muito importante que essa conversa seja pessoal, um a um ali, né? E seja amigável. Seja amigável. Você explique para ele o porquê que você não vai vender mais, né? De uma forma amigável. Fala, pô, cara, que bom que você veio aqui, né? Porque houve uma atualização no plano de marketing e eu estava um pouco preocupado aqui pensando como eu ia te explicar isso. Porque a partir de agora eu não posso mais te vender produto, né? Porque a partir de agora os pontos que você compra na Herbalife são seus, são PPVs. E a partir do dia que eu te vender algum produto, eu estou te roubando ponto. Eu estou tirando o direito de você chegar a um desconto maior. E eu, cara, sinceramente, por dinheiro nenhum eu faria isso. Entendeu? Então, primeira coisa, eu gostaria de te ensinar a fazer pedido. E, sinceramente, tinha um distribuidor meu que estava quase há mais de um ano na Herbalife e nunca tinha feito um pedido na Herbalife. Então, o que eu fiz com ele? Você pegar a pessoa e ensinar ele a fazer pedido. E aqui tem um ponto de didática muito importante. Tem muita gente que fala assim, eu já falei para ele como é que é. Manda um e-mail talvez, achando que ele vai ler. É muito importante você, quando tiver a oportunidade de ter o teu distribuidor contigo, você colocar ele para operar as coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você vai de carona a um certo lugar, você não grava o lugar. Você não grava o caminho, entende? Então, se você está de carona, você não está, porque você não tem responsabilidade por pilotar, você não está dirigindo. Então, você fala assim, você que tem que prestar atenção no trânsito que você que está dirigindo. A mesma coisa acontece quando você vai ensinar a fazer um pedido, por exemplo, para o teu distribuidor. Se você faz o pedido e fala assim, tá vendo? Eu estou indo ali, fui aqui agora na aba pedidos, fui lá em pedido por lista. Se você vai falando e você vai fazendo, tá errado. Você tem que colocar ele para operar a máquina, ele para operar o mouse, ele tem que fazer o pedido, ele tem que ligar na Herbalife, ele tem que ouvir a voz do atendente. E você fica do lado ali orientando, dando toda a assistência. E isso é ensinar, porque se ele conduz o mouse, se ele conduz a seta e clica nos botões, ele vai saber, ele vai visualizar, ele vai usar a cabeça dele para fazer esse processo. No telefone igual, ele tem que saber resolver coisa de PIN, de ID, etc. E aí você começa a dar o apoio. E eu fui fazendo isso com distribuidor por distribuidor, e dentro de um mês, praticamente, eu já tinha conseguido falar com quase todos eles, porque vamos dizer, o nosso convívio era muito próximo, né? Essas pessoas compravam o produto comigo. Então, dentro de um mês eu consegui resolver uma grande parte deles, e aí alguns outros que apareceram, eu fui fazendo a mesma coisa. E a outra correção que eu fiz foi fazer o volume pessoal se tornar royalties. O meu volume pessoal não se tornava royalties, era um volume pessoal baseado em vendas, e eu estava um pouco estacionado em relação aos royalties. O trabalho começa depois do cadastro / primeiro pedido. Aqui, eu começava o trabalho quando a pessoa falava que queria. Às vezes ele fala assim, eu quero, às vezes ele nem comprou o cadastro, nem assinou, já está explicando os produtos para ele. Entendeu? Então, há uma coisa muito importante você entender que tudo que você tem que falar, se ele decide querer o negócio, é sobre o cadastro. Cadastro. Depois do cadastro, aí sim começa uma parte do trabalho. Que parte é essa, Túlio? É a parte da primeira exposição. É a parte de você explicar cada material que tem dentro do kit. O shake, como ele usar o shake, para que ele quer. E você fala tudo que você pode fazer o plano de marketing, você pode já baixar a lista de nomes, você pode já fazer algumas coisas antes do primeiro pedido. Agora, aí termina o trabalho. Por que termina? Porque aí ele tem que começar a segunda parte. A segunda parte só começa depois do primeiro pedido. Se ele não faz pedido, como é que você vai trabalhar com ele? Com que produto? E não importa quantos pontos ele vai fazer. Já que nós temos hoje a posição de acumular pontos, né? Essa vantagem para ele,
Ele pede, eu penso assim, quanto menos pedido ele fizer, mais rápido eu vendo para ele, e aí ele faz o segundo pedido. E o segundo pedido é mais importante do que o primeiro pedido, porque ele já sabe, já repete, já faz, e lógico, a sugestão sempre é 1000 pontos, porque é melhor para ele, 42%, ele já tem esse pedido, a gente vai fazer um trabalho com ele de colocar o produto no mercado, de entrar no círculo de influência dele, e realmente sempre essa é a minha sugestão para ele, ok? E outra coisa é você se certificar que o plano está avançando. Não adianta, você tem que anotar as coisas. Você viu que eu peguei meus históricos aqui, eu vou mostrar mais coisas para frente, você vai ver que está tudo anotado. Eu tive todo esse cuidado, porque eu preciso saber se o plano está avançando. E eu preciso depois saber se as pessoas, o meu grupo está entendendo. Se as pessoas da minha organização estão compreendendo o histórico, as coisas, o como fazer, senão eles não vão se mexer também. E outra coisa é trabalhar a profundidade. Realmente para mim foi um desafio grande quebrar esse paradigma de trabalhar a profundidade, mas para quem quer mudança, né, tudo vale. Então eu realmente comecei a trabalhar a profundidade. Hoje eu tenho o meu volume pessoal, ele tem níveis. Antigamente o meu volume pessoal era feito de primeiro nível só, né? Minha compra e compra de distribuidor de primeiro nível. Hoje meu volume pessoal tem 6 níveis, 5 níveis, e eu te pergunto, quantos níveis tem teu volume pessoal? Isso é muito importante, porque se tem níveis, porque você trabalhou esses níveis para acontecer. Ter coragem. Outra correção, fala pra tu, isso é uma correção, tinha medo? Na verdade, eu tinha um pouco de receio em perder o pouco que eu já tinha construído. Eu falei, nossa, se eu mudar tudo, eu acho que minha organização vai desabar e eu vou ter que fazer isso tudo de novo, entende? Então eu tinha um pouco de receio. Então essa coragem é nesse ponto, né? E por isso que eu comecei comigo. Porque se eu começasse com qualquer outro tipo de pessoas do meu grupo, talvez pudesse acontecer outra coisa. Mas eu coloquei o meu negócio em jogo, que eu posso falar em jogo, mas eu fui dar o exemplo, eu fui fazer os números, porque quando você faz, você pode falar com propriedade. Inverter o modo de fazer o volume. Fazer o volume alto, mas com muita gente, né? Então, pouco de muito que torna muito. Então, realmente, eu comecei a saber que a pessoa começa com como ele quiser, com quanto ele quiser, eu só mostro, ele escolhe, e eu vendo realmente as boas sugestões, os descontos, as vantagens e etc. E a decisão está na mão deles. E agora, como é que funciona? Eu realmente nunca mais precisei fechar um mês em relação ao volume pessoal. Sinceramente, quando chega dia 15, dia 20, nosso volume está todo dentro da Herbalife já, na maioria das vezes, e em relação a 2.500 pontos está praticamente fora do controle, né? E desde janeiro está acontecendo isso. Por quê? Eu vou explicar isso aqui com detalhes e espero que vocês compreendam e uma hora ou um dia qualquer a gente possa tirar alguma dúvida. Então vamos lá. O meu trabalho hoje está relacionado à construção de futuros royalties e como consequência recebo o cheque de royalties e bônus. Então o foco principal é esse para mim hoje. Construir os próximos royalties, os royalties de amanhã, os royalties do ano que vem, né? E me tornei extremamente duplicável. Eu notei, com as pessoas que já estavam no negócio ainda ficou um pouco mais difícil, mas com os novos ficou muito mais duplicável. Hoje eles conseguem fazer coisas que eu faço, né? Eu achei maravilhoso isso. Eu falei, puxa, eu falo para eles só passo a passo, passo X agora vamos para o próximo passo. E eles estão acompanhando, isso está sendo maravilhoso. Facilidade em desenvolver um novo distribuidor e descer até 6º nível. Por que hoje tem essa facilidade em descer com o novo distribuidor? Porque para mim, distribuidor, não importa por qual motivo que ele veio para a Herbalife, é todo mundo que tem um kit. E lógico, quanto à habilidade, você começa a descer, entrar no ciclo de influência dele. E para mim, uma coisa que me chamou a atenção foi o DLV. Porque o DLV é um grande motivador para descer linha, né? E lógico, envolver a pessoa para o negócio, e depois você usa para evento, mas o DLV realmente é um grande motivador para você descer linha. Maximizei meu tempo e posso trabalhar várias linhas ao mesmo tempo. Porque hoje um distribuidor entra no negócio, ele precisa de fazer talvez uma festa shake ou 2 festas shake por semana, porque é tempo parcial, fazer uma renda extra. Então, realmente dá para trabalhar com várias linhas ao mesmo tempo e de profundidade, enfim, fazendo um volume pessoal maior. E o volume passa do limite naturalmente, né? Hoje não adianta nem querer botar limite para isso, porque tem dia que você... esse mês, por exemplo, é mês de talvez de 5.000 pontos,
para qualificar para alguma coisa, e você sabe que naturalmente o teu volume está sendo 3, 4, 5 mil pontos por causa do número de distribuidores pontuando e estão todos em qualificação à posição de supervisor. E aí nós estabelecemos o primeiro plano de 90 dias. Falei, vamos começar plano de 90 dias. Tudo anotado, eu sei que a primeira fase é dor, eu sei que eu vou ter que passar por isso, eu vou passar por todos os passos. Então, em janeiro de 2012 começou o primeiro plano de 90 dias e está aqui o resultado. O resultado está aqui, ó. Se você notar aqui no meu extrato, você vê que eu tive que fazer 7 novos distribuidores de primeira linha. Lógico, eu comentei isso bem no começo e falei, porque com as pessoas já tinha dado a mensagem para a minha organização e ninguém se mexeu. Por quê? Porque talvez não teve um resultado que as pessoas chamaram atenção para eles. Então eu falei, eu vou fazer novas pessoas, trabalhar com elas numa nova filosofia, falar com uma nova linguagem para ela. E assim começou. Então eu fiz 7 novos distribuidores em janeiro e fiz 3 mil pontos. Mas o mais interessante nessa tela para mim é que tem agora distribuidores pontuando na Herbalife aqui. E aqui, sinceramente, desses 7 aqui, talvez tenha 1 ou 2 aqui nesse meio. E quem é que tem bastante aqui? As pessoas que estavam comprando comigo. Então, para você entender, muita gente fala assim, mas Túlio, o que isso mudou em volume para você? Por que você começou a crescer no volume de organização e, consequentemente, os royalties? Porque o meu tempo estava dedicado a trabalhar com essas pessoas que só queriam usar os produtos. A maioria aqui não queria negócio, não estava no sistema, e eu estava focado com essas pessoas aqui, me iludindo, e eles só queriam usar os produtos. Tudo bem, e a maioria aqui já são expert em usar os produtos. Eles já compram você com eles ou você sem eles compram um produto, não tem jeito. Então esse tempo aqui, hoje, para mim tá vago. E tempo vago para um líder, o que ele faz? Vai para a rua, vai recrutar, vai vender e começa uma nova filosofia. Então, se essas pessoas estão comprando da Herbalife, significa que o volume permanece igual do que eu estava vendendo. A diferença é que esses novos 7 aqui vão ser volume novos de pessoal que vai virar royalties disso. Então, para mim, isso foi muito importante, porque eu agreguei volume. E se alguns supervisores começassem a fazer, ia aumentar o volume de organização. Foi exatamente isso que eu pensei. Então, vamos lá. No mês de janeiro foram 7. No mês de fevereiro, tá? Mês curto, nós viajamos nesse mês. E olha quantos distribuidores pontuando na Herbalife. E se você notar, são compras pequenas. 71, 20 pontos. Antigamente, eu despromovia isso. Eu falava assim, não compensa, por causa do frete, etc. Hoje, eu falo, não, compra da Herbalife. Ah, mas e o frete? Nossa, é o frete mais barato que nós temos. O frete é R$12,50, R$13, sabe? E eu promovo a Herbalife 1000%, porque eles precisam ter esse relacionamento com a empresa, ok? Então, em fevereiro, eu cadastrei 4 novos e olha quanto volume pessoal. 7.200 alguma coisa. Acho que foi 7.500 na soma ali. Mas tudo bem. E já comecei a fazer volume alto já em fevereiro, já com a nova filosofia de negócio. E, por enquanto, 11 novas primeiras linhas em 2 meses. E, no mês de março, mais pessoas aqui, né? Mais distribuidores pontuando na Herbalife e 10 mil pontos. E 3 novos distribuidores de primeira linha. Então, terminamos o primeiro plano de 90 dias como? Com 11 distribuidores de primeira linha. 7 no primeiro mês, 14. 7 no primeiro mês, 4 no segundo mês e 3 no terceiro mês. Então, 14 distribuidores de primeira linha. Agora, 14 com uma nova filosofia, uma nova forma de eu falar com eles, uma nova didática, como passar a mensagem, mais flexível, menos pressão, enfim, vamos explicar isso aqui mais para frente. Eu comecei o segundo plano de 90 dias, aqui eu vi que houve uma diminuída no distribuidor comprando da Herbalife, e eu notei uma coisa, que tem distribuidor que compra um shake, e o shake dele dura 3 meses, 4 meses, é engraçado isso. E aqui eu vi que faltava um pouco de acompanhamento com a pessoa que usa o produto. E aí eu comecei a criar alguns e-mails, algumas formas de reconhecimento, que é para aumentar sempre essas pessoas comprando da Herbalife. E você nota que, lógico, eu dei atenção, eu fiz 14 novos primeiras linhas no primeiro plano de 90 dias. Então eu precisei dar atenção a eles, trabalhar com eles. E aí, um distribuidor na primeira linha, mas continuou o recrutamento, 3 mil pontos. O outro mês, não recrutei nenhuma pessoa na primeira linha, em maio, fiz 10 mil pontos.
No outro mês, um novo na primeira linha e deu 3.000 algumas coisas, 3.600. Terceiro plano 90 dias. E assim foi, né? Mês a mês, ó. Todo mês meu extrato agora tinha distribuidores. Sempre essa folha vinha em branco, só vinha meu nome ali e eu achava que era comum, né? Eu não sabia o que tinha que fazer. E eu sabia, mas não estava na parte da ação, no departamento ação. E aqui eu quero fazer o resumo, né? O resumo de 2012. Então é muito importante você entender essa tela aqui. Essa tela aqui nada mais é que o resumo do ano. Todo mundo tem isso no BizWorks. Se você pegar essa tela, você consegue fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz. E aí você começa a se medir. Você começa a pensar assim, puxa, agora eu posso comparar um ano com o outro e posso potencializar, né, alguns pontos do negócio para ter cada vez um ano melhor que o outro. E aí isso vai ser um espetáculo. Então vamos lá. A primeira coluna aqui, que chama volume adquirido pessoalmente, é o volume que eu, no meu ID, comprei, tá? Então você vê aqui que em janeiro eu comprei 618,70. Então, agora em vermelho aqui, esse volume não existe, não aparece no BizWorks. Então eu tive que tirar isso do extrato. Na verdade, se você pegar aqui, ó, me acompanha aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, o volume total, esse é o volume total, volume pessoal total do mês. Fiz 3.000 pontos. Se eu pegar esse 3.000 aqui, menos o valor que eu comprei, dá esse. Mas quem comprou esse? Né? Eu comprei esse. E quem comprou o restante? Meus distribuidores. E quantos são eles? Foram 9. E eu fui lá no extrato e contei. Agora eu contei quantos distribuidores compraram, não quantas compras, tá? Então foram 9 distribuidores. Teve distribuidor que fez 3 compras dentro do mês. Mas eu não vou contar ele 3 vezes. Por quê? Porque é uma pessoa que precisou talvez 3 vezes de fazer compra, né? Então, 9 distribuidores fizeram 2.300 pontos e eu comprei 618, o que eu precisava de reposição e completar também o meu volume, né? Quer dizer, um pouco da filosofia antiga ainda, que é, né, a permanecer o volume. E aqui os royalties. Os royalties começaram o ano de 2012 com 6.800 pontos de royalties. Então tá aqui, iniciou o negócio. Aí em fevereiro, 16 distribuidores fizeram 6.104 pontos. De verdade eu não precisava pontuar, mas a filosofia não é mais essa, a filosofia é nova, cabeça nova. Não estou mais na Herbalife pontuando por cheque, estou construindo o negócio. Então fiz 1.100 pontos e lógico que eu tenho produto, eu reponho meu estoque, continuo vendendo, continuo fazendo cliente, usando meus métodos preferenciais que mais me convém hoje e pronto. E aqui eu fiz 7.200 pontos. A coluna C aqui, ó, é o volume pessoal total. Em março eu fiz 10.000 pontos, eu comprei 4.000 pontos, esse foi o mês que nós estávamos nos Estados Unidos, compramos algumas coisas diferentes, etc. E aqui eu fiz duas pessoas de 1.000 pontos, né? 13 distribuidores fizeram 5.800 pontos, então totalizando 10.000 pontos. No mês de abril, 400, então você acompanha aqui, ó. Então você vê que teve um mês de agosto que eu fiz 7 pontos. Você viu que esse mês aqui eu precisei completar para fazer os 3.000, né? E aqui, dezembro, eu não comprei nada, não precisava de nenhum produto, meu estoque estava tranquilo, e 13 distribuidores fizeram 8.013,45 pontos. Então, sinceramente, isso aqui me deu muito oxigênio para trabalhar uma parte extremamente importante, chamada desenvolvimento do distribuidor, chamada pós-recrutamento. Dá vida a teu distribuidor. E antigamente eu não tinha esse oxigênio. Por quê? A pessoa queria negócio, eu não tinha como ir com ele, porque eu estava totalmente ocupado com o meu volume pessoal, né? Porque eu nunca aceitei não ficar ativo. Quer dizer, eu nunca aceitei não fazer 2.500. Porque fazer 2.500 para a vida toda, ser ativo a vida inteira, ou você aceita ser ou não ser, ou você conquista ser ou não ser. Né? Eu decidi fazer 2.500 mínimo por toda a minha vida na Herbalife. Eu não aceitei não fazer. Então, por isso, eu fui criando essa estrutura na cabeça, na ação, esse tipo de filosofia, ok? E aqui, eu acabei de tirar agora esse resumo, né, dia 11/11 de 2013, um resumo do BizWorks. E mostra que em 2012, a qualificação de supervisores que se qualificaram com 5.000 pontos foi 47%. Isso quer dizer, de cada 10 supervisores, quase 5 qualificaram do método 5K. Vieram pontuando, acumulando e qualificando. E aqui está 35 com 2013. É um trabalho que eu estou fazendo, por exemplo,
que eu fui de novo falar com meus supervisores, de novo falar com a minha organização, para eles entenderem esse processo. Mas agora eu chego a uma conclusão que é muito pessoal. Se você quer mudar teu negócio, você precisa mudar. Né? Para as coisas mudarem para você, você tem que mudar. Não adianta o teu patrocinador, eu, Sérgio Túlio, seu presidente, falar. Tá? Então você deve pensar que deseja mudança, que está cansado de algumas coisas e pronto, e fazer toda a mudança que eu estou fazendo no meu negócio. Você vê que em 2011, chegou em 2009 a atualização. Ó. 2010 foi 38%, 2011 20%. Primeiro que eu, como líder do meu negócio, não dava ênfase a isso, não acompanhava isso e muito menos duplicava e informava as pessoas sobre esse assunto. Uma outra coisa, outro número que me chamou a atenção foi a requalificação pela segunda vez, 81%. Então, para mim, foi uma das melhores retenções que eu tive nesse negócio com plano, porque esse 2010 aqui, com 83%, eu não acompanhava, não pensava e ia só trabalhando. E aqui já houve um trabalho, né? E agora está 61%, né? Em 2013 já. Aqui, atividade de novos supervisores em seus primeiros 3 meses de vida. Para mim, esse número é o mais importante, porque esse trabalho é o quê? É a visão do futuro. Esse trabalho feito seriamente é o concreto do futuro, é o trabalho forte do futuro. Né? Então, o poder dessa filosofia, desse plano de trabalho, do plano de marketing com atualização, é o quê? É o acúmulo. O poder está no acúmulo. O poder, a velocidade está no acúmulo. Né? Então, tá aqui, ó, atividade dos novos supervisores em seus primeiros 3 meses. Olha, quando eu fazia novos supervisores, eu era uma máquina de fazer supervisores novos. Em 2010 para trás. Olha quantas pessoas, depois que qualificavam supervisores, quantos pontuavam, né? Então é muito importante. Depois que você vira supervisor, você pontua, sim ou não, né? Então em 2010, de cada 10 supervisores que eu fazia, somente 3 pontuava depois da sua qualificação os próximos 3 meses. Em 2011, somente 4. Em 2012, o plano ano inteiro trabalhado, quase 6. Então, eu dobrei, né? Eu dobrei de 2010 para 2012 o quê? A atividade desses supervisores. E realmente a atividade é o nome do jogo. Se você tem gente parada, 0, né? Eu aprendi com meus mentores de negócio, com meus líderes de negócio, o quê? Que você tem que evitar os zeros. Você tem que eliminar os zeros do seu negócio. Você tem que... O zero não é uma coisa muito boa, bem-vinda. Mas eu aprendi uma coisa. Eu tentei eliminar, eu tentei ligar para as pessoas que estavam zeradas, tentei fazer tudo o que eu podia fazer. Mas eu aprendi uma coisa, nessa experiência de ligar para as pessoas, de tentar falar com eles sobre o seu zero, né, o seu número preferido, eu notei uma coisa, eu que construí aquele zero, né, fui eu que construí o zero. Então agora eu não quero conviver com ele, não, fui eu que construí ele, fui eu que fiz bem redondinho um zero. Então assim, eu tenho que ter clareza sobre isso. Lógico que pode ser reversível, lógico que pode ser. Né? Mas aí é cada um. Aí você trabalha a sua argumentação, o seu início, porque sinceramente, você pode hoje se tornar um médico e você precisa estudar talvez 5 a 6 anos para ser um médico, né? Isso num perfil básico, sem nenhuma graduação a mais. Você é um médico, pronto, 6 anos de estudo lá. Agora, você também pode ir para o mercado negro e comprar um certificado de médico, um diploma médico. Também pode. E qual é a diferença dessas duas figuras que eu falei? É que uma sabe fazer uma cirurgia e a outra não sabe fazer uma cirurgia. Então, uma posição, você tem que colocar isso na cabeça da pessoa. Uma posição, ela vai saber fazer o que é necessário fazer depois daquela posição? Senão, qual é a diferença? Né? Uma posição meio vazia. É como a gente chama de caloria vazia, né? na nutrição. Então, e por que primeiro eu coloquei em prática? Muito simples. Seja você a mudança que tanto procura nos outros. Né? As pessoas não mudam com cobranças, elas mudam com exemplos. E às vezes a gente está muito teórico e pouco prático. Né? E hoje, na verdade, as pessoas se inspiram com o teu resultado. Né? Se inspiram com as tuas fotos no Facebook, na tua história. Elas se inspiram quando você faz um cliente, faz um distribuidor. Poste tudo, fala o que está fazendo mesmo, né? Porque isso é realmente muito motivante aos nossos olhos. É muito legal você ver um presidente trabalhando, você ver um milionário mostrando resultado, você ver qualquer nível da Herbalife e mostrando a sua prática ali no dia a dia. É muito legal, muito bacana.
Isso é extremamente motivador, porque se você mostra que você, no nível que está trabalhando mais do que um supervisor que precisa muito mais do que você, isso é inspirador, né? Para mim, realmente, eu falo assim, nossa, tem gente que precisa, para mim, aos meus olhos, aquela pessoa quase não precisa de mais dinheiro, de resultado, de estilo de vida e continua trabalhando, continua focado. Por quê? A questão ali é meta, a questão ali é objetivo, a questão ali é desafio pessoal. Então, são outros fatores que fazem que a coisa realmente fique desse jeito. E o novo distribuidor, ele é sensível e frágil. Eu comecei a entender isso aqui e ser um pouco mais... ter mais empatia, ser mais empático em relação a isso. O novo distribuidor é muito sensível, ele entra, ele tem medo, às vezes ele é, vamos dizer assim, a pessoa lá fora fala uma coisinha e ele acabou a Herbalife para ele, sabe? O sistema imunológico dele, no negócio, é super fraco. Qualquer inseto que pica ele lá fora, ele adoece, entende? Então, o novo distribuidor é sensível, ele precisa de você como exemplo, ele precisa de você motivado, ele precisa de ver você botando dinheiro no bolso, ele precisa disso. É exatamente isso que vai fazer com que você crie esse relacionamento de liderança, de mentor e etc. Né? E dar muito mais exemplo, se dedicar muito mais ao negócio dele, porque de verdade, gente, hoje um distribuidor novo no negócio, um supervisor novo, ele não está visando os carrões, as mansões, as grandes viagens, esses resultados grandes, ele não está visando isso. Ele está visando pagar as contas, ter uma vida equilibrada, conquistar o primeiro carro. Não é o melhor carro, é o primeiro carro, entende? Então, às vezes, tem que ter menos pressão, na verdade, mais paciência com ele, né? E se você realmente fizer isso, você vai ver que as pessoas melhoram com o tempo. Se você não vê o teu próprio eu, você vê que você evoluiu, você vê que você melhorou. É lógico que pode ser pouco, mas melhorou, né? E se você está na Herbalife, certeza que você tem que estar bem melhor, porque o nível de treinamento que essa companhia dá pra gente é impressionante, é impressionante. O nível de exemplo que os líderes dessa companhia dão pra gente é impressionante. Eu realmente vivo motivado com os treinamentos, adoro estar nos treinamentos e realmente é exatamente isso. Então, ao invés de ser um líder, mentor, chefe, durão, seja o quê? Um amigo, mas um amigo líder, um amigo mentor, um amigo, né, no seu perfil. Mas seja esse parceiro, lógico, evite o rolo financeiro, evite qualquer coisa que pode corroer esse relacionamento, né? Trabalhe o correto, ensina o correto, aprenda a falar não para certas coisas que vai prejudicar o seu relacionamento com ele, entendeu? Então cuidado com esse tipo de rolo, porque isso não é o comportamento correto do líder e comece a fazer as coisas para ajudá-lo corretamente, não de forma incorreta. E mostra para ele o quê? A visão, e empreste teus olhos para ele, para o seu distribuidor. E aí você vai mostrar a visão para ele o quê? De estabelecer o prazo de 1 ano, né? Muitas vezes você fala em meses, você tem que vender o médio e longo prazo para ele também. E nesse ano tu fala, nossa, esse ano vamos galgar PIN a PIN, patamar a patamar, desconto a desconto, e a visão do distribuidor é exatamente essa. Se você mostra a escala móvel, até a posição do supervisor, explica o PPV, o DLV, é isso. Você, no STS agora, nos eventos que você faz na tua cidade, o evento local, você tem que ver quantos consultores sêniores estão sendo reconhecidos, quantos consultores de sucesso estão sendo reconhecidos, quantos produtores qualificados estão sendo reconhecidos e quantos supervisores. Antigamente, a gente só esperava o momento de reconhecer os supervisores e tirava foto, tirava tudo. Hoje a gente tem que reconhecer todos eles têm que encher o palco, né? E fazer todos os reconhecimentos. E também estabelecer um plano de 1 ano para o supervisor. O supervisor ter mais dessas pessoas, né, dentro dos seus meses, todo mês buscar aumentar essas pessoas com novos e repetidores, e isso vai consequentemente virando royalties depois que eles alcançam a posição de supervisor. E esse slide mostra muito bem o quê? Que as pessoas chegam na Herbalife por motivos diferentes, mas o caminho é o mesmo. Agora, o motivo é diferente. Vou dar um exemplo desse primeiro aqui. Vamos supor que esse primeiro, ele veio para a Herbalife somente para usar os produtos. Não, eu só quero usar os produtos. Beleza. Agora, se ele veio só para usar os produtos e ele compra no ID dele, ele faz PPV. E se ele faz PPV, ele pode inteirar 5.000 pontos. E se ele inteirar 5.000 pontos, ele qualifica supervisor e vai virar royalties.
ok? Então, o motivo dele é usar os produtos, mas o caminho é o mesmo. Agora vamos pegar esse segundo aqui. Esse segundo só quer usar o produto em família. Ah, só quero usar eu e minha família, tem umas 2 pessoas lá da minha família que precisam da nutrição, estão interessadas em bem-estar. Legal. Mas se ele, que só quer usar em família, pelo motivo de usar em família, comprar da Herbalife no seu próprio ID, ele faz PPV também. E se ele faz PPV, ele acumula. Se ele acumula 5.000 pontos, ele qualifica a posição de supervisor, né? E aí também vira royalties. Ele chegou por motivo diferente, mas traçou o mesmo caminho, né, do primeiro. E o terceiro? Ah, Túlio, o terceiro ele chegou ele só quer custear. Ele quer que o consumo dele saia de graça, né, com algum lucro de algumas vendas. Então, o terceiro veio para custear seu consumo. E esse terceiro, se ele quer custear, é o motivo dele, vamos respeitar, bacana, show de bola. Mas, para custear, ele precisa comprar produto. E se ele compra produto no ID dele, direto da Herbalife, ele faz PPV. E se faz PPV, ele acumula. E se acumula 5.000 pontos, ele qualifica supervisor. E se ele qualifica supervisor, ele vira royalties, né? E o quarto chegou só para renda extra. Ele veio por esse negócio só para fazer uma renda adicional. E se ele veio fazer a renda adicional, esse é o motivo dele, vamos respeitar. Agora, se ele chegou para a Herbalife para renda extra, ele tem um ID. E se ele compra produto no ID dele, ele faz PPV. E se ele faz PPV, acumula. E se acumula 5.000 pontos, ele qualifica supervisor e vira royalties. E o quinto, ele chegou para independência financeira. Ele quer esse negócio para independência financeira. E esse é o motivo dele, vamos respeitar. Agora, ele chegou, ele tem um ID, e se ele compra produto da Herbalife, ele faz PPV. E se ele faz PPV, ele acumula. E se ele acumula 5.000 pontos, ele qualifica supervisor e vira royalties. Então, não importa qual motivo as pessoas vêm para a Herbalife. E lógico, às vezes você chega para um motivo e daqui a 2 meses você muda de motivo, porque você foi a um pré-evento. Então nós, supervisores, temos que ter a habilidade de fazer com que as pessoas mudem de motivo sem pressioná-los. E se mostrando, inspirando e contando histórias e DVDs e revistas e tudo que você pode fazer para inspirar uma pessoa, ok? Então, motivos diferentes, caminho igual, tá? Se você quer chegar à equipe de presidente, basicamente, você tem que fazer o que eu fiz, o que todos os outros presidentes fizeram, pelo menos aí uma grande parte do que nós fizemos, você vai ter que repetir, fazer com uma mesma intensidade ou outra intensidade. É lógico que os fatores de circunstância é muito diferente de um para outro. E quem foi o maior beneficiado realmente de tudo isso, dessas atualizações que a Herbalife nos proporcionou no plano de marketing? Foi o supervisor ou foi o distribuidor? Essa pergunta eu faço para as pessoas pensarem um pouco, né? Porque tem supervisor que não fala assim, puxa, ele não pensa no negócio, assim, ou o distribuidor que não pensa porque não sabia também como qualificar. Eu, como supervisor, eu penso, nossa, esse plano me deu, essas atualizações do plano de marketing me deu um oxigênio, me deu uma vontade de dobrar o meu negócio, de triplicar o meu negócio, numa vontade tão intensa, né, que parece que eu cadastrei ontem. Estou trabalhando como nunca, porque parece que eu cadastrei ontem. Por quê? Esse benefício de ter os supervisores, os distribuidores pontuando na empresa e, ao mesmo tempo, essa mesma compra ele está em qualificação, isso é maravilhoso. Então, realmente, os dois foram muito beneficiados, mas o supervisor pode pilotar isso de uma maneira de alavancar o seu negócio e ele entender isso. E aqui está uma tela super familiarizada para os supervisores. Nós temos visto essa tela em vários treinamentos. Essa tela é uma tela que o Leon deu um treinamento sobre esse assunto. E basicamente algumas telas vocês vão ver aqui que são telas do treinamento dele, que se aplica também porque se aplica ao 5K, a mesma filosofia. Então aí ele fala aqui, por que os tabuladores estão estancados numa posição por muitos anos e não sobem de nível, né? Então tem muito tabulador que está nessa posição. Ele chegou, mas estancou, não consegue passar de nível. E eu estava nessa posição. E quando eu vi essa tela eu falei, uau, eu estava na equipe de milionários, eu não tinha ideia de quando eu saía dali, de quando eu ia dar o upgrade, de quando eu não tinha ideia. Eu fazia tudo sobre a lei da atração, eu via o PIN de presidente todos os dias, mas a minha prática não condizia com a coisa. A minha prática não estava... Eu não tinha como sentir tanta fé se minha cabeça duvidar da minha prática, entende? Então eu não tinha como ter essa certeza absoluta. Eu não conseguia visualizar o próximo PIN. Essa era a grande verdade, tá? Então, o seu crescimento, depois de alcançar a equipe tabuladora, dependerá de como você alcançou essa posição. Então, chegar é uma coisa,
Chegar às vezes até mais fácil. Chegar você faz qualquer coisa e chega, né? Você cria um momento, você cria uma explosão. A questão é manter o teu negócio e continuar crescendo, né? Então, se seus distribuidores não manterem o crescimento, criando novos grupos de liderança, você ficará estancado por muitos anos. Então, às vezes, até mais importante do que o teu PIN novo que você vai receber é o PIN deles, né? É eles também tá dando o próximo passo. E de verdade eu fiquei muito animado quando eu cheguei à equipe de presidente, porque qualificaram 3 novos milionários e qualificaram 7 novos Guedes. Então, puxa, que bacana que todo mundo tem um upgrade, né? E foi exatamente isso. Lógico que nem todo mundo fez o plano, mas o momento foi favorável para todos eles, né? E a análise de várias declarações de seu negócio não crescendo ou caindo em sua organização mostra uma imagem similar. E que imagem é essa? Né? Vamos daqui a pouco falar sobre essa imagem. As análises apontam a ordem incorreta de prioridades quando está criando uma organização. Então, puxa, peraí, ordem incorreta de prioridades, né? Então, achei muito interessante esses termos, eu achei interessante, eu comecei, puxa, peraí, o que é isso? O que é a ordem incorreta de prioridade? É o que eu faço para criar uma organização? Eu comecei a me perguntar e eu falei, puxa, preciso ver mais esse material, preciso assistir mais esses vídeos, né? E a prioridade deve ser o quê? Entender qual é a sua meta. A tua meta é sobrevivência? Ou a tua meta aqui na Herbalife é construir um cheque de royalties do jeito que tem que ser? Tem que pensar. De verdade, a sobrevivência, a venda faz você sobreviver. O acesso faz você sobreviver. Então, qual é a tua meta? Se for construir um cheque de royalties, você tem que se concentrar nisso. Você tem que saber quais são as prioridades e qual é a ordem correta das prioridades. Então, para fazer isso, você deve analisar o quê? A noção de arquitetura de royalties. Olha que chique esse nome, arquitetura de royalties, né? E a proteção da casa começa onde? Começa no alicerce, né? Então a proteção da casa começa no alicerce, a gente sabe disso que se o alicerce é um alicerce forte, ele aguenta mais peso, mais tamanho, e se você pergunta para uma pessoa da área, ele vai te dar vários detalhes, largura e etc. Então, uma base defeituosa não permite construir um edifício sólido. Aonde você quer construir tua casa, né? E tudo começa lá no cadastro, lá, aonde você quer construir o negócio. Então vamos lá, então tá aqui, olha esse desenho. Uma base defeituosa não permite construir um edifício sólido. Olha aqui, que a primeira linha, olha o tamanho da primeira linha, olha o tamanho da segunda linha e olha o tamanho da terceira linha. Nota-se que é um formato que está como um funil, muita primeira linha, um pouco menos segunda linha e quase nada terceira linha. O negócio está afunilando e sumindo. Isso quer dizer que talvez as primeiras e segundas linhas não ganhem tanto dinheiro assim, né? Não tem um negócio tão forte. E aqui mostra exatamente essa imagem similar que você deve evitar. E o meu negócio estava exatamente desse jeito, um pouquinho pior, né? E no vermelho, aqui mostra que é o volume médio. Olha o volume médio dos supervisores, olha o número de supervisores. Então, tem muito zero aqui, ó. Olha quantos supervisores fazendo só isso de volume. Muitos zeros. A pergunta é, desses zeros, como é que eles chegaram à posição de supervisor? Eles aprenderam as habilidades, as destrezas necessárias para ter uma carteira de cliente? Deu tempo para ele ter a carteira para ele aprender isso? Houve tempo, né, para ele começar a ser um supervisor em atividade, né? Segunda linha. Olha aqui, mesma coisa. Então, exatamente isso que estava acontecendo no meu... Esse treinamento parece que foi feito para mim, né? Esse treinamento, quando eu vi esse treinamento a primeira vez, eu falei, nossa, alguém ouviu minha oração, né? Deus ouviu minha oração, porque realmente esse treinamento foi feito para mim, porque meu negócio estava exatamente assim. E tá aqui o mapa do meu negócio, ó. Uma base defeituosa não permite construir um edifício sólido. Então estava assim, muita primeira linha, um pouco de segunda linha, um pouco de terceira linha. Sinceramente, sexto nível quase não tinha, né? E com esse tipo de foco, o crescimento de royalties ele fica extremamente lento. Quase que você não percebe o crescimento de royalties e, sinceramente, tem uns que ficam até na inércia, né? E em vez de... Fica ali no meio, cai um pouquinho, fica ali e tal. Então, o crescimento é muito lento. E com o BizWorks é possível você analisar como a organização está se desenvolvendo para encontrar pontos fracos e criar a ordem correta de prioridades. Então está aqui os pontos fundamentais. Então, os princípios fundamentais. Vamos lá. O número de supervisores.
É lógico que é muito importante. Quanto mais supervisores você tiver, é uma lógica que mais volume vai fazer. É lógico. Mas esses supervisores estão em atividades, você tem que se perguntar isso. Eles aprenderam a ficar em atividade antes, talvez, de se qualificar? Eles sabem fazer uma carteira de clientes? Eles se prepararam para isso, né? Se a organização é construída corretamente, cada nível deve ser maior do que o anterior. Seu foco deve ser até o 6º nível. O nível de volume. No final de plano de longo prazo, o volume de cada nível deve crescer. Eu vejo que no meu negócio estava muito volume no primeiro nível e o volume ia caindo até zerar nos níveis de baixo. Então, no final do plano de longo prazo, o volume de cada nível deve crescer, junto com o número de supervisores. Né? A média de pontos de volume por supervisor. O índice não deve cair nos níveis de profundidade. Então, essa média é muito importante você acompanhar ela. Então, o BizWorks nos dá toda essa informação hoje, né? E tem algumas informações ainda mais bacana lá. Hoje você consegue estudar todo o teu negócio e saber se você está crescendo, saber o que tem que fazer, etc. Se tem linhas descendentes de tabuladores, a recomendação é que você analise bem sua situação para distinguir o que? As linhas de tabuladores. Porque existem linhas hoje que são extremamente independentes já, né? E às vezes está fazendo um trabalho perfeito, está fazendo um trabalho associado a essas filosofias que estão realmente turbinando esse negócio, né? Depois analise a sua organização como se você fosse o único tabulador ascendente da sua organização, para você fazer uma análise geral. E agora, se você está construindo o teu negócio corretamente, o desenho vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser um formato assim, né? O próximo nível vai ser maior do que o anterior. E assim deve ocorrer com o volume, assim deve ocorrer com tudo. Os royalties são calculados em seus 3 primeiros níveis. Então nós, supervisores, sabemos exatamente isso. Os royalties são calculados em 3 níveis. Porém, nem todos os seus supervisores serão ativos. Por isso, é melhor desenvolver 6 níveis para assegurar pelo menos 3 níveis ativos. E antes de começar a construir, você deve imaginar o quê? Uma futura construção. Quando você pega um terreno, compra um terreno, você pede para um arquiteto fazer um desenho da casa. Você quer ver como é que vai ficar. Senão você não começa, ok? E nesse negócio exatamente a mesma coisa. Então está aqui a futura construção. Várias linhas profundas. Várias linhas. Lógico, 6 níveis de supervisores, mas às vezes você vai ter que fazer até 10 níveis para fazer 6 níveis de supervisores. E enquanto essas linhas são distribuidores, é volume pessoal, é lucro no atacado, é muita gente em qualificação, e isso é importante você criar esse momento. E é oxigênio para você também trabalhar com outras linhas e ter esse tempo na construção dos futuros royalties. Os verdadeiros royalties seguros são provenientes dos supervisores dos seus 3 níveis, que recebem royalties de seus 3 primeiros níveis. Então, se você entender isso, turma, mas por que 6? Por causa disso. Royalties seguros são esses. São o que os seus primeiros 3 níveis recebem dos seus próximos 3 níveis, que dá 6 níveis. Para começar, necessita desenvolver uma linha descendente profunda, ou melhor, várias linhas descendentes profundas simultaneamente. Então começa a estudar teu negócio, pega teus distribuidores que querem negócio e começa a trabalhar com eles, descer níveis, e quem não quer, coloca no automático para comprar da Herbalife, para eles e você só dá a informação que ele necessita, dá o apoio que ele necessita, mas o trabalho pessoal você vai trabalhar com quem quer negócio, quem quer o fator de distribuição, ok? E em 1980, o Mark obteve centenas de clientes, 196 distribuidores e 16 supervisores. E sua meta era só de construir 6 linhas de profundidade. Então, se o Mark Hughes fala isso nos vídeos, nos treinamentos, etc., e você está ouvindo isso agora aqui, quem somos nós para discutir isso? Então é exatamente isso que nós temos que fazer, ok? E como dividir seu tempo? Para não gerar confusão, você tem que entender como dividir seu tempo. Construir seu negócio largo ou profundo. É importante construir seu negócio largo e profundo, porém, suas prioridades podem mudar dependendo da condição do seu primeiro nível e amadurecimento da liderança em seu grupo. E logo, logo você vai perceber isso, porque vai ter gente que vai saber já entrar no círculo de influência, fazer um excelente pós-recrutamento e vai saber fazer o que tem que ser feito e vai te dar isso mais liberdade para fazer com outras pessoas. Então, recrutar só em primeiro nível, sem desenvolver sua organização e criar pelo menos de 5 a 6 níveis de profundidade, não lhe trará resultados, né?
Então tá aqui, esse desenho aqui é como eu vi a minha organização. Então tá aqui, primeira linha, né? Sucesso nem sempre é o que você vê. Eu achava muito engraçado assim que eu recrutava tanta gente que era top recrutamento, e eu lembro exatamente no sistema que tinha o top recrutamento. E eu me sentia muito importante porque eu era uma máquina de recrutar. Só que eu não estava criando raízes no negócio. Eu não estava construindo líderes, eu não estava construindo linhas fortes. E isso foi um problema para mim no futuro, né? Eu podia ter usado toda aquela energia, toda aquela disposição do início ali para fazer linhas fortes. E imagina se eu tivesse invertido esse trabalho, né? Feito também as primeiras linhas, mas construindo linhas fortes. E aí realmente ia ser fora do controle. E uma coisa que você tem que fazer é construir começando do primeiro dia e já entrar no círculo de influência. Muita gente, eu costumo usar um slogan no meu negócio que é na velocidade da luz, porque eu vejo as pessoas às vezes fazendo um trabalho e falam assim, distribuidor, eu vou te cadastrar aqui, ele leva 3 dias para colocar o cadastro no correio ou mais, né? E leva quase que uma semana para falar a segunda vez com o seu distribuidor. Gente, quando você cadastra a pessoa, cola nele já, aproveita que ele está quente, já faz tudo o que tem que fazer, já mostra o plano de marketing, já faz o máximo de coisa possível. Enquanto mais você soprar a vida nele, quanto mais você está com ele, mais aquecido ele vai estar. Ele precisa da tua experiência, ele precisa da tua habilidade. Então, no primeiro dia, não deixa para nada para depois não pensa no amanhã não, amanhã eu vou lá. Eu dou 100% do meu tempo ao novo, eu fico ali com ele, faço as apresentações. E outra coisa, anota aí, ocupa ele, né? Coloca isso como prioridade, ocupa o teu novo distribuidor. Então às vezes você não pode estar com ele por algum motivo, dá vídeo de treinamento, ensina ele buscar no YouTube vídeo de treinamento. Eu prefiro dar para ele em pendrive, em CD, né? Porque às vezes a internet não é tão limpa, é um pouco poluída e acaba, né, se perdendo lá, ficando o dia inteiro no Facebook, etc. Então, ocupa o teu distribuidor, né, e fica ligando para ele, ou ele ligando para você, como você decidir, né, pede para ele te ligar sempre que ele precisar, ainda diz para ele, os meus melhores distribuidores me ligam sempre. Né? E isso vai dar um senso de urgência dele para ele ficar te ligando. Agora, o mais importante nesse início é ocupar ele, tá? Marca uma visita. Se você marcar uma visita, chama ele para ir junto. Se você marcar uma festa chique, chama ele para ir junto. Ele tem que estar nesse convívio, ele tem que estar nesse ambiente. Tá? É assim que se vai verbalizando ele, ok? E aqui, essa imagem para mim foi a imagem, talvez a imagem dos últimos 5 anos, talvez, que eu falei assim, nossa, quando eu olhei para essa imagem, eu entendi tudo que tinha que fazer nesse plano, né? De desenvolver círculo de influência, de entrar na casa das pessoas, de buscar negócio na casa dos outros. Eu entendi, esse desenho para mim foi primordial. E lógico, as bolinhas azuis aqui representam pessoas que estão numa apresentação e, por enquanto, se posicionam como não querem o produto ou não querem a oportunidade. E a bolinha vermelha, no círculo, significa pessoas que optaram comprar o produto para usar para perder peso, para controlar o peso, para ganhar peso, para saúde, para bem-estar, enfim, para cada um para o seu objetivo. E o do centro, a bolinha vermelha, é o anfitrião, né, da casa e o mentor, o patrocinador ali apoiando. Então, é muito importante você criar essa habilidade de sair de uma visita para outra, de uma festa shake para outra, de uma pesquisa de 4 dias para outra. É muito importante você criar a habilidade de tirar a indicação, os referidos, enfim, sair de um para outro. E ele vê isso com você, né? E foi isso que eu fiz. Quando eu vi essa tela, eu fiz exatamente isso aqui. Isso aqui sou eu aqui, numa festa shake. Isso aqui, na verdade, foi uma festa de inauguração, que para mim é a mesma coisa, só muda o nome. E aqui eu tive 14 pessoas presentes, né? Com uma distribuidora chamada Camila. E aqui 1, 2, 3 pessoas compraram um produto. E essa pessoa aqui, que está sentada aqui, eu fiz uma forma, eu promovi, né? Eu dou um brinde e tal, isso eu não vou explicar agora porque não é o caso. E ela quis fazer uma festa shake na casa dela no outro dia já. Então saí da inauguração da Camila, ela é a vizinha dela, e fizemos outra, tá aqui, essa aqui, essa pessoa aqui é a mesma essa. E ela foi lá, reuniu, chamou o povo só para ganhar um brinde. E ela colocou 17 pessoas nessa festa shake, e aqui nós vendemos 1, 2, 3 vendas também. E pronto, os outros ficaram ali meio que simpatizantes do produto, da Herbalife, acharam legal, mas não tomaram nenhuma decisão por enquanto. E dessa aqui deu outra festa shake e uma noite da beleza.
E por incrível que pareça, essa aqui deu 15 e uma venda, e essa aqui deu 9 pessoas, e deu aqui 1, 2, 3, 4 vendas de kit de pele, né, naquela caixinha fechada. Essa foi uma das melhores vendas para essa pessoa, para essa supervisora no caso, para essa distribuidora no caso. Ela ficou realmente extremamente entusiasmada. E nessas 4 Festa Shakes, nós vendemos aproximadamente 1.500 pontos aqui. Olha que loucura, né? Porque não só por causa dessas vendas, porque saía daqui uma outra pessoa, queria produto, queria uma coisa avulsa. Aqui eu registrei só as vendas feitas dentro da Festa Shake para vocês notarem como funciona todo esse processo, ok? Então, começando do primeiro dia, dá sempre essa oportunidade para a pessoa. Já começa, já senta com ela, já faz as coisas que tem que fazer, ok? Então, vamos lá. Recrutando e criando a sua organização. Isso aqui eu vou falar um pouco mais para frente, vamos passar isso aqui. Vamos lá. E como fazer de forma incorreta, pelo menos na questão dessa filosofia. Lógico que, Túlio, mas como é que você fala que está fazendo incorreto se em 2 anos você qualificou a equipe de milionários? Não é bem isso, né? Você conhecer o lado interno, conhecer os números, aí você vai entender um pouco mais do que acontece. Então, aqui, essa tela mostra uma forma incorreta de você estar construindo royalties, né, com essa filosofia. E aí você, por exemplo, é um supervisor, esse amarelo aqui é um supervisor, essas bolinhas são clientes, você vê que tem bolinhas coloridas porque são de fontes diferentes, cliente de espaço, cliente de pesquisa, cliente de Festa Shake, cliente de bottom, cliente de adesivo no carro, não importa. Então você tem clientes como supervisor, você ganha algum dinheiro com a Herbalife, sobrevive, né? E cadastrou algumas pessoas, mais oferecendo o desconto, etc. E essa pessoa aqui é a que mais você viu que simpatizou com o negócio, você até conseguiu colocar ela num pré-evento, e ela saiu de lá, viu lá o plano de marketing, ficou fora do controle com a posição de 50%, e ela só tinha 2 clientes, quando ela fez 500 pontos, por exemplo, e ela saiu de lá e virou supervisora. Quando ela virou supervisora, ela não tinha atividade, ela não tinha habilidade, ela não tinha treinamento nenhum. E agora ela qualificou supervisora e está numa posição com um produto em casa que precisa fazer o que ela não aprendeu a fazer. E aí você tem um problema. Por quê? Porque essa pessoa não tem linha, não tem cliente, não tem habilidade e tem um status, né? Que basicamente vai começar um trabalho meio que pressionado em cima dela, porque pelo status ela deveria estar supervisora ativa, ela deveria estar no workshop e o mundo da Herbalife continua e ela acaba ficando para trás, né? Então é exatamente isso que acontece dentro dos sistemas. E como aprender a fazer uma organização da forma correta? Como aprender a construir um cheque de royalties? Você é um supervisor e você tem a tua atividade diária, o teu plano de trabalho diário, o teu método operacional diário, e você faz clientes. Eu, por exemplo, o meu método no meu dia de manhã é pesquisa, de 7 até 9 da manhã eu faço pesquisa de 4 dias, uma ferramenta porque eu adoro fazer só de manhã, né? Tem muita gente que faz outros horários, eu gosto de fazer de manhã porque à tarde eu estou no Espaço Vida Saudável, eu adoro o Espaço Vida Saudável à tarde, né? E à noite eu gosto de fazer a Festa Shake, porque são ferramentas diferentes que eu penso assim, na minha cabeça eu aprendi isso na Herbalife também, que na parte da manhã eu devo me concentrar o quê? Em sobrevivência. Lógico que com a experiência que eu tenho, eu consigo fazer outras coisas também. Mas na parte da manhã, focado na sobrevivência, aumentar o dinheiro, etc. E na parte da noite, construir a tua riqueza, construir a tua prosperidade. E aí eu vou para casa das pessoas, recruto, duplico. Então, de manhã, sobrevivência e à noite, o trabalho da riqueza. E por incrível que pareça, você trabalha menos para ficar rico do que para sobreviver, né? Eu, sinceramente, para sobreviver, eu trabalho de 4 a 6 horas e para ficar rico de 1 a 2 horas. Olha que interessante esse conceito, né? Então, dedique um pouco do teu tempo para construir linhas, para aprofundar negócio. E aqui você já tem clientes, etc. E aqui você tem uma pessoa que fez 1000 pontos. Essa pessoa, você junto com ele, desceu com ele, entrou no círculo de influência dele, fez algum tipo de apresentação para os amigos dele, ou Festa Shake, não importa que tipo de método, e ele fez clientes ali. Né? Ele fez uma segunda coisa, fez mais clientes, e de repente você encontra uma pessoa dentro do ciclo de influência dele que quer o quê? A oportunidade. E ali ele cadastra, e cadastra o primeiro distribuidor dele. Gente, o efeito psicológico de ter seu primeiro distribuidor é impressionante. A pessoa já acha que parece que tem uma organização gigantesca e tem só um distribuidor. E mais importante para ele é quando esse distribuidor se envolve com o negócio ou vai a um evento. É impressionante a motivação que ele fica e isso cria uma energia positiva
de simples, mágico e divertido que fica realmente fora do controle. E aí vocês dois, você supervisor e esse consultor de sucesso, vai lá e dão um apoio para essa segunda pessoa que entrou agora. E na verdade, eu te aconselho aqui não usar a palavra ajuda, né? Porque hoje você fala assim, não, faz o pedido que eu vou te ajudar. Quando você usa essa palavra, gente, a interpretação é péssima. E a pessoa acha que ajudar é vender o produto, você trabalhar com o produto dele, você vender para ele o produto, né? Então, mude a palavra ajudar, né? Pela palavra vou te ensinar na prática. Então, essa palavra tem mais poder, né? Essa palavra está mais protegida em relação à interpretação. Então, você fala assim, ó, eu vou te ajudar, te ensinar na prática como colocar os produtos no mercado, como recrutar, como se tornar um bom distribuidor e etc. E aí você vai com esse, começa a fazer alguns clientes junto, daqui a pouco aparece mais um que entra no negócio, enfim, e todos vendendo, todos tendo clientes, todos sobrevivendo, e o novo plano de marketing, essa atualização, ela permite construir os futuros royalties dentro do volume pessoal, né? E aqui está a primeira fase do negócio para o novo. O novo, ele tem que visualizar isso, né? Ele tem que entender alguma coisa a mais, tem, lógico, como eu falei no início, mas o passo dele é esse. Eu costumo dizer sempre para o novo, o teu primeiro passo é comprar teu kit, se cadastrar. O teu segundo passo é definir seu objetivo. Você precisa definir o que você quer na Herbalife. Usar os produtos, usar em família, custear, renda extra ou independência financeira. O que você quer? Ele me fala. Pronto, definiu. O terceiro passo, conectar-se ao sistema. E dependendo do objetivo que ele escolhe, existe um sistema. Ah, Túlio, se ele escolher só usar o produto, o sistema é o quê? Espaço de vida saudável, palestra de bem-estar, algumas coisas que falam sobre o produto. Tudo que fala sobre o produto é sistema para ele. E lógico, nada é obrigatório, mas eu não deixo de convidá-lo, porque esse é o objetivo dele. E se ele define o objetivo como renda extra, o sistema é outro. O sistema é sistema de apresentação, sistema de treinamento e etc. E o quarto passo para ele é acumular pontos, começando com o seu pedido, com o pedido que ele vai usar para ele, o pedido pessoal, e depois alguns produtos para ele ter a pronta entrega para os seus primeiros clientes. Então, basicamente, esses 4 passos para esse novo distribuidor, que é o quê? Kit, definir seu objetivo, conectar-se ao sistema e acumular pontos até ele chegar à posição de supervisor, a posição de 50% de desconto, e workshop, as vantagens todas, e depois a gente passa outros passos para o supervisor, ok? E aqui, o exemplo anterior, um pouco mais cheio, um pouco mais, né, de foco. Você viu aqui que você, supervisor, não construiu só uma linha. Aí está um grande segredo. Tem gente que começa a construir uma linha e esquece que tem que fazer mais linhas, né? Fica tão motivado que está dando certo e esquece que tem que recrutar uma outra linha. E, gente, você não vai chegar a ter o PIN de 5 pedras, 10 pedras com uma linha. Não existe. Então, continua fazendo outras linhas e usando essa de referência a que está dando certo para as outras pessoas, ok? E se você tem uma organização dessa, gente com 500 pontos, com 1.000 pontos, com 2.500 pontos, todos fazendo o seu método pessoal, todos vendendo produto na sua velocidade, no seu tempo, você com certeza aqui, nesse exemplo, você faz 2.500 pontos 4 meses consecutivos. Você concorda? Né? Lógico, com esse grupo aqui de distribuidores pontuando na Herbalife, com esse número de clientes, você com certeza faz 2.500 pontos, 4 meses consecutivos. E com certeza, com esse grupo, com essa estrutura de negócio, de volume pessoal, você faz também 10.000 pontos em um único mês. E aqui, você conclui 2 requisitos para qualificar a equipe mundial ativo. Fica faltando somente um requisito, que são 500 pontos de royalties. E aí você vai, naturalmente, né, talvez esperar aqui alguns meses para essas pessoas chegarem à posição de supervisor, que eles estão no caminho já acumulando. E quando eles chegam à posição de supervisor e fazem 10.000 pontos de organização, você conclui o terceiro requisito e o último requisito, né, de 500 pontos de royalties, no caso desse exemplo aqui. E aí você qualifica para o PIN mais fora do controle da Herbalife, que é o Equipe Mundial Ativa. O PIN de entrada, né, que abre a porta da independência financeira para você. E realmente esse exemplo é muito legal, você visualizar isso e ver isso no teu dia a dia, fazer suas anotações, desenhar a tua organização, que você começa a visualizar. Então é exatamente isso, é igual esse exemplo da pipoca. Você pega o milho, vou dar um exemplo como são os distribuidores, uma analogia aqui.
Você pega uma panela, que é o sistema, você põe os ingredientes, que aí são os métodos e ferramenta, o fogo é ação, é trabalho, é suor, e aí você começa ali mexer e passa um tempo no trabalho, no suor, na produção, começa a aparecer um barulho, começa a pipocar para todo lado, gente crescendo, né? A Herbalife, na verdade, é uma panela dessa, com os milhos somos nós, distribuidores, e o fogo tá, né? Cada um tá numa intensidade. Então você tem que pôr fogo no teu negócio, só você é o responsável disso. Vamos para cima com força, né? E aí nesse exemplo tá aí, ó, 50 clientes passaram de volume pessoal para volume de organização. E aqui que eu falei, você conclui os 3 requisitos para virar equipe mundial ativo: 2.500 pontos 4 meses consecutivos, 10 mil pontos em um único mês e 500 pontos de royalties, e você chega à posição de equipe mundial ativo na metade do caminho para a equipe Get. E tá aqui legal. Então essa tela aqui para mim é uma tela realmente que mostra o que eu estava fazendo e o que eu estou fazendo hoje, o antes e o depois. O crescimento orgânico do negócio, né? Hoje a pressão eu ponho em cima de mim, eu aumentar o meu recrutamento, eu aumentar minha venda, eu aumentar meu acesso, então não coloco mais pressão em ninguém e deixo a flexibilidade, lógico, o acompanhamento e a motivação, a inspiração para as pessoas fazerem isso. Então você escolhe para o teu negócio um crescimento orgânico ou um crescimento não orgânico, ok? E que você vai ter alguns problemas no futuro com isso, ok? Então o sucesso nem sempre é o que você vê, né? Nem tudo que brilha é ouro. Eu já ouvi algumas vezes isso e é muito importante você entender os passos. Agora sim, dos treinamentos que eu fiz sobre esse assunto do meu negócio, explicando como é que eu fiz, etc. Lógico que tudo isso aqui você já viu em algum lugar, alguém falando do assunto, mas aqui eu coloquei um pouco dos meus números, da minha experiência com esse plano, com essas filosofias que eu falei, com essa fusão. E as pessoas perguntam, mas como é que é a ação? Como é que você age no dia a dia? Eu quero saber isso, entendeu? Porque esse negócio do 5K já entrou na minha cabeça, já entendi, o supervisor ativo também, o espaço vida saudável profissional também, essas coisas já entendi tudo, os PC 6 níveis, para mim perfeito. Mas como é que é a ação? Eu quero saber como é que é o dia a dia, o que eu preciso me especializar, qual é o argumento que eu tenho que ficar bom, onde é que eu tenho que ficar, né, expert. Então vamos lá, e aí eu montei aqui uma outra parte chamada Como Agiremos, né, o plano de ação. Então, para a gente falar sobre dia a dia, né, e é muito legal aqui porque, lógico que você pode ter alguma dúvida e depois um dia a gente falar sobre isso, mas eu vou tentar ser mais claro possível em relação a como é que eu faço no dia da ação. Então a primeira coisa é sobre referência de ganho no Brasil. Eu vejo muitas pessoas tentando recrutar pessoas, falando de ganhos imensos, mostrando coisas maravilhosas. E geralmente nós somos conhecidos hoje, uma parte da Herbalife, que são pessoas que ficam viajando, falando sobre riqueza. Tudo bem, gente. Mas, se uma pessoa hoje me pergunta se a Herbalife dá dinheiro, a minha pergunta para ela é: o que é dinheiro para você? Né? Não adianta eu ficar falando de grandes ganhos para as pessoas que pensam em 700, em 1.500 reais. E um dia eu fui uma pessoa dessa. Isso quer dizer que uma pessoa dessa pode se desenvolver. Mas se você dá um choque nela no início, o teu argumento acaba afastando ela ao invés de trazer ela para perto de você. Então você tem que entender que a nossa média de ganho no Brasil, isso no mercado tradicional, é o salário mínimo, que é R$ 678. A média é que 2 salários mínimos sejam pagos para aí 60% da população. Não importa, mas você tem que saber disso. As pessoas hoje que estudam, etc., estão ganhando média de 2 salários mínimos. Lógico que tem exceções. Mas como se ganha esse dinheiro com a Herbalife? Basta que você venda 5 programas nutricionais de 2 shakes, uma proteína e chá de 100 gramas. Se você vende 5 programas desse, você já ganha aproximadamente o mesmo valor que é o salário mínimo no mercado tradicional, né? Então, por exemplo, você investe em uma média de R$ 1.500, R$ 1.600, vende por R$ 2.200, R$ 2.300, cada região vai ter uma pequena diferença e lucra R$ 780, R$ 790. Então, e tem 35% de desconto. Então, isso aqui realmente é uma coisa que eu tento vender a ideia para a pessoa dessa forma, ok? E aí, esse programa nutricional, ele tem o quê? Esses 2 shakes, a proteína e chá de 100 gramas, é que eu uso de referência para mostrar o plano de marketing, para mostrar por quê? Porque ele tem 100 pontos, 100,80. Então, se ele tem 100 pontos, como é que o distribuidor alcança 25%?
comprando de um ou algum produto ele já tem 25%. Para ter 35%, ele tem que comprar de 5 kits, que já alcança 500 pontos. Então, se ele comprar 4, já não alcança. Se ele comprar 5 até 9 programas nutricionais desse, ele tem 35%. Agora, se ele compra entre 10 a 24, não é 25, desculpa aqui, é 24, que é 2.499, ele compra 1.000 pontos e alcança 42% temporário. E se ele compra 25 até 49, isso até 3 meses, ele qualifica PQ, né? Que é 42% fixo. E se ele alcança 50 programas desses vendidos em até 12 meses, ele tem um ano para vender 50 programas desses. E aí, realmente, ele qualifica a posição de supervisor. Então, esse parâmetro de programa nutricional é muito importante para facilitar o teu diálogo, a tua apresentação. Mas não é isso que eu vendo. Não importa se é isso que você vende ou não. Mas você pode explicar dessa forma e no dia a dia vender o programa que mais convém para o teu círculo de influência, para o nível econômico das pessoas e para a necessidade pessoal dela, ok? Uma outra pergunta, e que eu sempre coloco isso nos treinamentos, porque às vezes você não sabe por que está tendo um péssimo resultado ou um bom resultado, é essa aqui. Por que nós nos tornamos chatos? Às vezes você está se tornando chato para uma pessoa e não sabe por quê. E a verdade é que simplesmente você não sabe qual é o objetivo dessa pessoa, do distribuidor ou do cliente, né? E quando você não sabe o que as pessoas querem, te falta o quê? Empatia. E nós tivemos um treinamento em Salvador sobre empatia. E quando a treinadora, falou sobre empatia e para medir, dar nota sobre empatia, eu vi que eu não era nada empático. Eu vi que eu estava fora totalmente do trilho sobre ser uma pessoa agradável em relação à empatia. Então, o que eu fiz? Nesse treinamento, a treinadora falou assim, ela fez uma pergunta para toda a sala, uma sala de líderes, etc. Ela perguntou assim, o que é o contrário de empatia? Aí eu falei assim, o contrário de empatia deve ser antipático. A maioria da resposta foi antipático. Ela falou, não é antipático. O contrário de empatia é psicopata. Nossa, quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, psicopata? E ela explicou por que é psicopata. E na verdade é isso mesmo. Então o contrário de empatia é psicopata. Então o que o psicopata quer fazer com uma pessoa? O que ela não quer. Então isso realmente é um comportamento psicopata. E como ser o contrário disso? Como ser agradável e eficaz? A primeira coisa, para ser agradável e eficaz, você tem que saber o que a pessoa quer. Então esse é o primeiro ponto. Saber o que a pessoa quer. Mas, Túlio, como é que eu vou saber o que a pessoa quer? Você oferece opções, oferece formas. Eu, por exemplo, como faço? Aí eu falo para a pessoa assim, as pessoas vêm para a Herbalife por 5 motivos. Usar os produtos, usar em família, custear seu consumo, renda extra e independência financeira. Qual motivo te interessa mais? Qual que você quer que eu te explique? Pronto, ali eu vou saber o que ele quer, tá? Quando ele fala o que ele quer, o que eu tenho que fazer? Então tá aí, ficou fora do padrão, mas não tem problema. Então quando ele fala o que ele quer, o que eu vou fazer? O segundo passo é ensinar ele a conseguir o que ele quer. Vamos supor que ele escolheu lá usar os produtos. Eu tenho que ter um pós-recrutamento já passo a passo para esse tipo de objetivo. Se ele escolher usar em família, eu tenho que ter um pós-recrutamento, um passo a passo do que ele escolheu. Se ele escolher custear, eu tenho que ter um pós-recrutamento alinhado para já seguir o que ele quer. Porque se ele escolher uma coisa e eu tentar desviar o caminho dele, eu continuo me tornando um psicopata, né? Então eu tenho que ter habilidade suficiente para fazer com que ele, com os próprios olhos, veja uma outra porta, um outro motivo de fazer Herbalife, um outro motivo de estar na Herbalife, né? E o terceiro passo é o quê? Procurar inspirar ele para conseguir mais. Então, se você sabe o que ele quer, se você sabe ensinar ele a conseguir o que ele quer, o terceiro passo é o quê? Procurar inspirar ele, para ele conseguir mais. Se você consegue inspirá-lo, tudo, mas como é que eu vou inspirar ele? Você pode inspirar ele pessoalmente com o teu resultado ou levando aos eventos. O STS é um dos melhores eventos para inspirar uma pessoa. Eu realmente, quando fui no meu primeiro STS, eu fiquei extremamente inspirado de mudar de vida. Além do STS,
Nós temos pré-eventos, nós temos eventos, enfim, eventos é o que não falta na Herbalife, vários tipos de eventos, para vários tipos de público, etc. Outra coisa é a estratégia e o plano de ação. O que você está fazendo com ele no dia a dia pode inspirar ele também. Ele pode falar assim, nossa, você está vindo aqui me acompanhando e você está fazendo um trabalho maravilhoso. E você é dedicado e o teu comportamento, se for de distribuidor tipo A, de patrocinador tipo A, realmente vai dar um efeito maravilhoso na inspiração para ele, talvez, partir para um próximo objetivo. Isso os 5 motivos são esses. Os motivos que levam as pessoas à Herbalife são esses. Então use isso como um argumento de início de conversa. Use isso para definir o objetivo das pessoas que querem fazer Herbalife, para você ter um caminho para seguir com a pessoa, e use isso como fechamento. Eu uso esse argumento hoje dos 5 motivos basicamente nos 3 pontos, tanto na introdução da conversa, quanto no desenvolvimento da conversa e também no fechamento. Então no fechamento, o fechamento sempre é voltado ao kit. Independente do que ele escolha dos 5 motivos, o meu objetivo é cadastrar ele, lógico é cadastrar ele. Mas existe aqui um problema. A maioria das pessoas na Herbalife só chegam até o kit. A maioria dos supervisores, isso não só no Brasil, mas em alguns países são assim também. As pessoas recrutam muita gente, mas não acontece mais nada depois. E eu vou te falar uma coisa. Para você ser um grande líder na Herbalife, você tem que se tornar expert em o que fazer depois do kit. As pessoas que crescem na Herbalife são as pessoas que ficam especialistas em o que fazer depois do kit, tá? Então concentre em aprender todos os passos depois do kit, porque chegar até o kit é muito fácil. Chegar até o kit cadastro é a coisa mais simples, todo mundo está fazendo isso, chegando ao cadastro. A questão é, anota aí, existe vida depois do cadastro, tá? Existe vida, tá? Então você não acabou o negócio só começou, ali é que está o grande segredo. Então, Túlio, mas como é que eu faço? Como é que eu faço depois do cadastro? Se ele escolher uma coisa, como é que eu faço isso? E eu montei da minha forma aqui, da forma que eu estou fazendo, eu vi lá os 20 passos, só que eu fiz do meu jeito, o jeito que eu estou atuando no mercado, que já gravei, 20 passos para mim é muita coisa para eu gravar, e eu fui gravando passos diferentes em cada área, lógico, e passos repetitivos, tá? Lógico que se você quiser fazer 20, 15, 10 passos, você faz como você quiser, o mais importante é você produzir, né? Esse é o mais importante, você se sentir bem fazendo o que está fazendo. E o pós-recrutamento eu fiz assim, então tá aqui, se a pessoa quiser usar o produto, eu faço isso, tá aí, ó, você está vendo aí listado, tudo que eu faço, ó. Se a pessoa quiser usar em família, eu faço esses pontos aqui, né? Tá aqui, ó. Se ela quer custear, eu faço exatamente esses pontos aqui. Se ela quer renda extra, eu faço exatamente esses passos aqui. E se ela quer independência financeira, eu faço esses passos aqui. Agora, lógico que você está vendo tudo isso, já anota, já aprende, já pratica e vai para, né, Agora treine em casa, treine bastante para ficar bom, né? Não vai buscar só treinar com as pessoas, treina também em casa um pouco, vê mais esse vídeo, assiste mais vezes, né? Ah, Túlio, mas não estou enxergando aqui o que está escrito. Você não está enxergando, não acredito. Vou te ajudar, ok? Vamos dar um zoom aqui e vamos falar de um por um, ok? Então, por exemplo, se a pessoa escolhe usar os produtos, o que eu faço? Então a primeira coisa que eu falo para ela é assim, ó, bem, fulano, para usar os produtos, nós temos duas formas de usar o produto. Tá? A primeira forma é comprando o produto comigo, né, a preço final, a preço de catálogo, e eu te entrego na hora o produto e a forma de pagamento é em dinheiro à vista. Eu não recebo cheque nem cartão. A segunda forma é você se tornando um distribuidor independente Herbalife com o intuito de usar os produtos, né, e comprando esse produto a 25% direto da Herbalife pelo site ou pelo telefone. E as formas de pagamento são cartão de crédito, dinheiro, depósito bancário, transferência bancária. Em um certo período do mês ela divide em 2 vezes ou até 3 vezes. E aí você começa a falar as vantagens. Aí eu pergunto no final, qual que você prefere? Comprar comigo ou comprar direto da Herbalife? E independente da forma que você escolher, eu estou aqui para te apoiar. E lógico que a maioria deles escolhem o quê? A segunda forma, que é o cadastro e querem comprar direto da Herbalife. E aqui eu pego o kit, apresento o kit e faço a vacina, a conscientização da pessoa comprar direto da Herbalife. Aqui é um ponto muito importante. Por quê?
já fica combinado que você tratou com isso com ele. Então eu falo, fulano, agora só existe aqui um requisito. Quando você tem esse ID, você não pode comprar com outra pessoa também que tem ID, que nós temos basicamente os mesmos direitos. Agora você deve comprar o produto direto da companhia. E lógico que você viu que tem um monte de benefício. Só que você tem que esperar, depois que paga, esperar de 3 a 4 dias para chegar ao produto. Se para você não for um empecilho, essa é a melhor forma de você fazer. E ele, lógico, que fala, não, imagina, de 3 a 4 dias é rápido, etc. E eu falo, se você paga no cartão, pode chegar um pouco antes, etc. Mas nada de promessa e deixa que a Herbalife trabalhe. E aí eu explico o que é PPV, mesmo que ele está só para usar o produto, eu falo, ó, como informação, eu queria te falar uma coisa. A compra dos produtos geram pontos, que a Herbalife, cada produto tem uma pontuação, e esses pontos que você compra no seu ID chama PPV, e ele é acumulável. E tem dois tipos de pontos para você, o PPV, que é a sua compra, e um dia, se você quiser cadastrar uma pessoa, como eu estou te cadastrando, e essa pessoa fizer uma compra na Herbalife, você cadastrou ela, e ela compra, chama DLV, que é volume de linha descendente. Esses dois volumes, se você acumular 500 pontos, você vai para 35, se você acumular 1.000 pontos em uma única compra, 42 pontos, aí vou explicando para ele a escala móvel rápido ali, eu sugiro o programa nutricional para ele, já fazer sua primeira compra já. Ah, Túlio, mas quando você cadastra ele, você não vende do teu produto ali a primeira vez? Não. Eu já quero ensinar ele a ser independente. Eu já quero criar um vínculo profissional ele com a Herbalife. Então eu sugiro para ele comprar para o uso pessoal. Eu falo assim, ó, eu te sugiro 2 shakes, uma proteína e um chá de 100 gramas para começar. E depois você vai conhecer os outros produtos. Então sempre a minha sugestão é essa. E acompanho ele como cliente, peso, tiro medida, toda a fichinha normal, porque ele é um cliente aqui em processo de se tornar aí talvez um distribuidor para negócio. E promovo o STS. Uma outra coisa aqui é que, sinceramente, a maioria das pessoas... Eu tentava levar muita gente para o STS com esse objetivo e eu perdia convite, aconteceu um monte de coisa. E agora eu promovo o STS para essa pessoa da seguinte maneira. Eu falo para ele assim, ó, ô fulano, os líderes da Herbalife aqui, local, eles fazem um evento, né? Esse evento é maravilhoso, e o intuito desse evento é educação, é educacional. Mostrar o benefício dos produtos, mostrar o portfólio que a empresa tem, e dicas maravilhosas para as pessoas obterem mais resultados. Inclusive nós temos pessoas que vão dar depoimentos pessoais lá que você vai realmente ficar maravilhado. E eu falo tudo em relação ao objetivo dele. Não adianta a pessoa quer usar os produtos, só usar os produtos, e você fala, ó, nós vamos ter um evento, que vamos ter um palestrante VIP, extragaláctico, etc. Nessa hora você está sendo extremamente psicopata. Então, você tem que falar o que ele quer, tá? E aí as pessoas, sinceramente, eu estou tendo muito mais proveito de convite de STS dessa maneira, como eu fazia antes, ok? Próximo objetivo. Se a pessoa escolher usar em família, o que eu faço? Mesma coisa, kit, mesma coisa. Eu falo as duas coisas. Ó, tem como você comprar de mim ou da Herbalife, só que quando compra em família, a minha sugestão sempre são 500 pontos, tá? Porque para mim 500 pontos é consumo, né? Familiar ou não, a não ser que a pessoa queira começar com 500 pontos, não importa. Então vamos lá. Então, conscientizo da compra direto da Herbalife, ensino PPV, ensino DLV, monta o programa pessoal dele e da família, 100 pontos por pessoa, tá? Sugerir 500 pontos ou 1.000 pontos, dependendo do número de pessoas, e lógico, 1.000 pontos por causa da vantagem do desconto. E aqui eu entro com uma ideia bem legal, que é a reunião familiar. Eu falo para ele assim, fulano, você escolheu usar os produtos em família. E lógico, se você escolhe isso, subentende-se que você está preocupado com a saúde da tua família. E aqui eu quero me doar mais para você, não só vender os produtos, não só te vincular com a Herbalife, mas também ser aqui um amigo e te dar informações sobre esse produto. Eu sei que santo de casa não faz milagre. Então, eu quero te deixar aqui a minha agenda à disposição agora para a gente marcar um dia para eu ir até sua casa e falar com a sua família sobre os produtos. Na verdade, eu vou fazer uma festa shake, né? E quando ele marca, Túlio, vamos fazer sim e tal, vamos fazer na quinta-feira, eu reúno lá, eu falo para ele, eu vou levar um chá, vou fazer um ponche para vocês provarem um produto de uma maneira, de uma receita, de um preparo diferente. Faço uma degustação de shake e falo para ele que eu vou dar
nessa reunião familiar. Quando ele marca, eu já falo para ele assim, ó, fulano, já que tá marcado, tudinho, aproveita, se você quiser, lógico, chama alguns amigos, alguns vizinhos, até mesmo para a família não sentir ali, às vezes, que é um assunto